Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, uma boa semana, uma semana de graça, de esperança, de alegria, de vitória. Estamos aqui para mais uma série nessa semana, um ambiente diferente, um cenário diferente, porém uma palavra rema, uma palavra de Deus para a sua vida. Quero louvar a Deus e agradecer muito ao Senhor pela vida da Damiana, que tem nos ajudado, que tem estado com a gente, tem servido ao Senhor através do dom que Deus tem dado a ela. Você precisa de alguma coisa, procura a Damiana, que ela é top, vai te ajudar muito naquilo que você precisa aí, tá bom? Mas olha só, na semana passada, a semana inteira nós falamos sobre superação, superar as adversidades, a gente superar as tentações, a gente vencer o pecado, porque é sobre isso que fala a nossa vida cristã, ou pelo menos a peleja, as dificuldades da nossa vida cristã, fala acerca de uma peleja, de uma batalha que ela é espiritual. Ao descrever, portanto, as batalhas espirituais que nós temos na nossa vida contra o pecado, contra o inimigo, contra as adversidades, a palavra do Senhor vai nos dizer que precisamos assumir, tomar posse, nos revestirmos de uma armadura que não é humana, que não é natural, que é uma armadura espiritual. Porque nós lutamos contra um poder espiritual. Nós vamos falar sobre isso durante essa semana. Portanto, sendo uma batalha espiritual, nós precisamos ter armas espirituais, termos uma armadura espiritual. Agora preste atenção, porque essa armadura não é uma armadura que você usa numa peleja, depois você tira ela, pendura em algum lugar e quando você precisar, você vai pegar essa armadura de novo. Não, esse revestir-se da armadura de Deus é um apoderamento que você tem, é tomar posse de todas essas armas que elas vão forjar você no seu dia a dia. E eu creio que você sabe disso, mas se não sabe, você vai saber agora. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar da armadura de Deus, quando ele vai falar das armas, que são armas espirituais, ele vai falar da plenitude de Cristo. Ele vai falar do caráter de Deus, do caráter de Jesus Cristo. Então, quando a gente se reveste dessa armadura, é para todo dia, é para todo sempre. E aí, o que vai acontecer? Porque esse é o propósito da armadura de Deus. Resistir no dia mal. Resistir no dia mal. E resistir às astutas ciladas do inimigo. Então, todos nós precisamos disso. Quem está começando a caminhada precisa, líder precisa, pastor precisa, todos nós precisamos dessa armadura de Deus. E a gente não precisa para quando as coisas apenas piorarem, quando as coisas estiverem esquisitas na nossa vida. A gente precisa, logo no início, a gente precisa já buscar, no início da nossa caminhada, o revestimento, essa armadura de Deus, essas armas espirituais para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. É o que Deus propõe para mim e para você, uma vida vitoriosa. E essa vida vitoriosa não vem nem da noite para o dia, nem de mão beijada. A gente precisa conquistar. Nós somos conquistadores. O mundo jaz no maligno. Há um que veio para roubar, matar e destruir, mas revestidos da armadura de Deus, nós vamos avançar, nós vamos passar com uma patrola sobre toda a ação e toda a fúria do inimigo e nós vamos romper, nós vamos conquistar, nós vamos estar com a bandeira diariamente da vitória estendida e nós vamos dizer sobre a minha vida não vale nenhum poder, nenhum encantamento, sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Nós vamos triunfar, porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, ao vencedor. Em todas as cartas, ao vencedor, ao vencedor. Você precisa ser um vencedor. Mas não apenas para você ir redimido para o céu, mas para você vencer o inimigo hoje que está tentando assolar a sua vida. Ainda antes de começar, amanhã nós vamos avançar aí na armadura de Deus, mas eu preciso dizer sobre uma frase que não é minha, é de C.S. Lewis. Ele fala
que o inimigo, o nosso inimigo, ele está dentro de nós. Né? Nós não temos que enfrentar guerras lá. Nós temos que enfrentar o inimigo que está dentro de nós e dominar esse inimigo para que ele não nos domine. Então entenda que nós não estamos falando de pessoas, carne ou sangue, mas nós estamos falando de algo que tenta dominar, escravizar e nos roubar da presença de Deus. Fique conosco, amanhã vai ser tremendo. Deus te abençoe.